Amém. Dando início à nossa leitura da Bíblia, hoje que são dia 1º de novembro, vamos ler as porções do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 15. Carta aos Hebreus, capítulo 3, Salmos 104, versículo do 1 ao 23, Provérbios 26, versículo 24 ao 26. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, fala que aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Ezequiel capítulo 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te sujas como a casa rebelde.
abre a boca e come o que eu te dou. Então ouvi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado ao povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranhos falar, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que te fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua cerviz contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse: mas, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixe de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, levou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas das outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abib, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração
eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança desde o princípio que tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Livro dos Salmos, capítulo 104. Vamos ler o versículo 1 até o 23. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como a cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, e tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faz a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário, e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhes dá de beber, o azeite que lhes dá brilho ao rosto, e o alimento que lhes sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Provérbios capítulo 26, versículo 24 ao 26. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente.